Bom dia, crianças. Vamos orar para começar a nossa aula? Senhor Deus, fala conosco através da história e do exemplo de homens que serviram a Ti acima de tudo. Em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos começar a estudar a história de alguns dos reformadores, alguns dos homens os quais Deus levantou para começar a reforma da igreja. Essa semana nós falamos que completou-se 503 anos da Reforma Protestante. E esse termo reforma, quando a gente fala de reforma, a gente lembra logo de construção, de pegar uma coisa que estava velha e deixar aquilo com uma outra cara, com uma outra aparência, bonito, né? A reforma na igreja, ela não foge muito desse contexto. Há cerca de 503 anos atrás, a igreja ela andava muito longe dos caminhos de Deus. E o Senhor levantou, na sua misericórdia, grandes homens que puderam falar a verdade de Deus, falar da palavra de Deus e levar aqueles a quem Deus escolheu para o caminho certo, que é o caminho do reconhecimento dos pecados. Deus, assim como lá na história do povo de Israel, onde Deus levantava os juízes, né, para livrar o povo, ele continuou tendo misericórdia de nós, querendo que nós andássemos pelo caminho certo. Então, ele sempre levantava homens e sempre vai levantar homens, né, que coloquem as coisas nos devidos eixos. Então, por que a gente diz reforma? Porque esses homens tentaram, com suas vidas, colocar a igreja nos eixos de novo, fazer com que a igreja andasse nos caminhos certos descritos pelo Senhor. Hoje nós vamos falar de um homem chamado George Wishart. Esse é o primeiro reformador que nós vamos estudar. Ele nasceu, né, num país que faz parte ali do Reino Unido, que é a Escócia. Ele se formou, ele conheceu a Jesus, ele teve uma boa infância e ele conheceu a Jesus por meio de seus pais. Então, ele não fazia parte de uma família pobre, era uma família bem estruturada e foi uma família que pôde mandá-lo estudar numa boa escola. E ele sempre foi um bom aluno. Sempre. E ele se dedicava muito a ensinar e a pregar. Então, ele era muito bom no ensino. Tanto que ele foi convidado posteriormente a lecionar numa das grandes universidades lá da Inglaterra. Mas uma marca muito importante desse homem, que nós não podemos esquecer e nem deixar de falar, é que se nós fôssemos pensar aqui nos dias atuais, talvez os grandes homens de hoje, eles sejam conhecidos, sejam lembrados por defender as suas próprias causas, ou ainda, né, por cometerem crimes terríveis. Muitos homens são lembrados pela sua grande maldade, pela sua grande audácia, arrogância. Mas esse homem, George Wishart, ele é lembrado por sua bondade. Então, a bondade foi um legado que permeou a vida de George Wishart. Ele era uma pessoa tão boa, que ele recebeu um pseudônimo muito interessante, George Wise Heart, que significa George Coração Sábio.
Sabe, crianças, esse homem era um homem muito bom. Ele dava suas aulas, ele pregava sobre a palavra do Senhor, mas toda semana ele doava a sua camisa para algum pobre, para algum necessitado, para alguém que estivesse precisando. Ele não parava nas suas camisas, não. Ele também doava as suas meias, ele doava a sua roupa de cama. Toda a semana ele tinha algo para dar, para doar, para compartilhar com aqueles que não tinham nada. E nesses países faz muito frio, né? Então, essa atitude dele era realmente de grande bondade. Então, eu comprei uma coisa para mim, novinha, vou usar uma semana e vou doar para o outro. Era assim que esse homem procedia, era assim que ele era conhecido. Ele era um grande conhecedor das escrituras também. E aí ele começou a perceber que haviam ensinamentos errados dentro da igreja. Ele sabia que tudo que fosse feito na vida dele, seja por palavras ou por obras, devia ser feito em nome de Deus. E sempre dando graças a Deus por isso. Então devemos sempre nos lembrar disso também, né? Ao doar, ao ensinar, tudo isso que estamos fazendo, ou por palavras, ou por obras, ou por ação, nós fazemos tudo em nome de Jesus. E é por ele que nós damos graças. Tudo bem? Então, como eu dizia para vocês, esse homem começou a observar que tinham muitas coisas erradas dentro da igreja. E aí, ele começou a pregar para as pessoas e usar um versículo que Jesus usou quando foi tentado, né? Lá no deserto. Então, ele começou a falar sobre Mateus 4:10. Ele disse assim: somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Ele começou a falar sobre isso porque ele observou que havia uma incoerência lá na igreja. Muitas das pessoas que viviam lá eram levadas a acreditarem na Virgem Maria. Então ele dizia: a salvação, o perdão dos nossos pecados só pode vir mediante Jesus Cristo. Arrependam-se do que vocês estão fazendo. Arrependam-se de tudo isso. E vocês acham que ele foi benquisto? Não. Grandes homens da igreja estavam de olho nele. E o expulsaram da cidade de Dundee, onde ele falava, onde ele pregava. E ele pregava, era taxativo em relação à adoração a Maria. Ele dizia: a salvação só pode vir por Jesus. Arrependam-se, né? Como dizia João Batista, para que não venha sobre vocês a ira vindoura. Então era esse o conteúdo da pregação dele. Era um conteúdo difícil, né? É difícil a gente dizer para alguém que alguém está errado. Mas, como diz lá no Salmo 46:1, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ele não tinha medo. Ele enfrentava e ele dizia aquilo que era certo, aquilo que era certo, aquilo que era correto. E aí ele foi expulso daquela cidade. Algum tempo depois, aquela cidade foi atacada por uma doença chamada peste. E muitas pessoas morriam, outras ficavam gravemente doentes, e aí começou a morrer gente e
as pessoas não enterravam os seus entes queridos com medo de serem contaminadas. Ele aproveitou essa oportunidade, voltou para a cidade e começou a falar acerca dos pecados, do arrependimento, né? Começou a falar contra a adoração a Maria e muitas pessoas se converteram. Deus usou aquele homem para livrar muitas pessoas do medo da morte, do medo da doença. E ele pregava e pregava com o coração cheio de alegria, porque para ele aquilo era o mais importante a ser feito. Ele se lembrava que havia incoerência, sim, porque a palavra do Senhor nos diz: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Nós lembramos aqui do exemplo de Daniel, que não se curvava diante da estátua de Nabucodonosor. Aqui, na nossa história, é exatamente o mesmo. Ele não se dobrava à adoração a Maria, que era também, né, uma estátua. E ele pregava contra isso. Nesse período da peste, muitas pessoas se converteram. Mas algumas autoridades da igreja não estavam felizes com esse tipo de pregação, com esse tipo de confrontamento. Eles achavam que a salvação não era concedida só por Deus. E eles colocavam o povo num caminho errado. E olha, George Richard foi perseguido por autoridades da igreja até a sua morte. Ele foi perseguido, foi humilhado, foi torturado por ensinar aquilo que era correto, por trazer a lição acerca dos pecados. Que coragem desse homem, né? E sabe, crianças, a história dele ainda nos ensina algo muito interessante, algo que mexeu muito comigo. Quando ele estava para receber a sua sentença de morte, um dos homens que passava perto dele disse: por favor, me dê alguma coisa, eu sou muito pobre. Ele tirou a sua sacola de moedas e jogou para esse homem e disse: fique com tudo, eu nunca mais vou precisar de dinheiro nessa vida. Que desprendimento, não, crianças? Que foco naquilo que é certo, em dizer aquilo que é certo. Que foco em servir a Deus. Que nós possamos meditar na vida desse homem que enfrentou aquilo que estava errado, que teve coragem, que buscou coragem no Senhor. Que nós possamos nos lembrar e agradecer a Deus o privilégio que temos, porque não somos perseguidos dessa forma. Então, que tenhamos coragem de falar daquilo que acreditamos, daquilo que é certo. E que nos lembremos que tudo aquilo que nós fazemos em nome do Senhor Jesus. Se nós pregamos, se nós ensinamos, se nós doamos nossas roupas, se nós ajudamos ao próximo, tudo é feito em nome de Jesus. E sempre nós devemos ser gratos a Ele. Devemos lembrar que só ao Senhor Deus nós vamos adorar e só a Ele nós vamos servir. Então, não se esqueçam dessa história. Não se esqueçam de olhar para o próximo, principalmente nesses tempos onde temos vivido. De não somente orar, mas também de agir. Amém, crianças? Vamos orar para encerrar a nossa aula.
Querido Deus, obrigada pelo exemplo desses homens que o Senhor levantou, ó Deus, para colocar a igreja nos caminhos corretos. Abençoa-nos, Senhor, para que sejamos instrumentos teus na vida daqueles que são predestinados pelo Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pelo exemplo de vida desse homem e que possamos, Senhor Deus, meditar em seus ensinamentos. Que possamos, ó Deus, meditar em sua palavra, Senhor. Perdoa os nossos pecados, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus e até a semana que vem.